Neste mundo, há monstros que são imunes a armas convencionais e explosivos. Eles trouxeram o caos para a Terra e parecia que ninguém poderia detê-los. Mas, como sempre, diante de ameaças mortais, a humanidade teve uma chance. Em diferentes lugares, começaram a aparecer portas mágicas de cores diferentes, dependendo da raridade. Ao entrar nessas portas, as pessoas podiam se tornar jogadores com poderes sobre-humanos capazes de derrotar monstros. No início, os jogadores derrotaram os monstros com sucesso, mas depois apareceu um portal com monstros tão fortes que até mesmo todos os jogadores juntos ficaram impotentes. Foi nesse momento que o MC da nossa história, Subaru, apareceu no palco. Ele derrotou o chefe de todos os monstros de uma só vez, como um verdadeiro Saitama, tudo graças ao poder obtido com a exclusiva Rainbow Door. Você deve estar se perguntando como ele se tornou tão forte. Vamos descobrir mais sobre sua difícil trajetória. A cena muda para quando Subaru tem 15 anos de idade. Ele está sentado no sofá assistindo a TV com Taiga, de 13 anos. Ambos estão assistindo a uma entrevista com o famoso jogador de ouro, Hirasaka. Mas Taiga o acha barulhento e irritante. Frustrado, ele lembra ao protagonista que eles não são parentes de sangue, portanto não são irmãos de verdade. Esse comentário atinge Subaru em cheio, deixando-o calado e triste. Na tela, o entrevistador pergunta a Hirasaka sobre o misterioso portão que apareceu na mansão. O herói admite que descobriram um portão dentro de uma mansão tarde demais, o que fez com que criaturas mortais escapassem. Ele explica que essas criaturas causaram 16 mortes porque as armas comuns não podiam feri-las. Somente jogadores escolhidos, selecionados pelas portas do teste, poderiam matar os monstros. Hirasaka também conta que o portão para outro mundo tem um cronômetro. Quando o tempo acabar, as criaturas surgirão. Ele reconhece que houve um erro no outro dia quando uma criatura escapou, mas garante ao público que eles estão trabalhando para entrar no portão e eliminar todos os monstros antes que o tempo expire. Apesar de se sentir culpado pelas baixas, o entrevistador o elogia por ter matado a criatura que escapou com um único golpe, salvando inúmeras vidas de outros danos. Hirasaka, embora visivelmente arrependido, aceita humildemente o elogio, sabendo o custo de seu erro. O jogador pede que os civis relatem imediatamente qualquer aparição de portas misteriosas para evitar tragédias futuras. Falando em nome de sua equipe, ele explica que os jogadores arriscam suas vidas diariamente para proteger o público desses monstros mortais. Subaru fica profundamente inspirado pela dedicação de Hirasaka e pela bravura de todos os jogadores. O portal para outro mundo apareceu pela primeira vez há 5 anos, criando um caminho para a entrada de monstros imunes a armas convencionais. Essas criaturas aterrorizam a humanidade, e somente os jogadores podem detê-las. Esses jogadores são os escolhidos que passam pelas Doors of Trial, portas da provação, que surgiram no mesmo dia que o portal. As portas são classificadas em ouro, prata e cobre. Aqueles que passam pelas portas douradas são os mais poderosos e altamente respeitados, embora todos os jogadores sejam admirados pela humanidade por sua coragem. O entrevistador questiona Hirasaka sobre como alguém se torna um escolhido. Hirasaka revela que as portas da aprovação só aceitam aqueles que provam ser fortes. Taiga, sentada ao lado de Subaru, zomba dele, dizendo que ele nunca será forte o suficiente para passar por qualquer porta. Uma porta dourada radiante aparece diante de Subaru, de 15 anos, deixando-o atônito. Impressionado com o momento, o personagem principal dá um passo à frente e agarra a porta, determinado a abri-la e mudar seu destino. Quando ele está prestes a conseguir, seu meio-irmão o empurra para o lado, aproveitando a oportunidade para si mesmo. Em um instante, Taiga entra pela porta, roubando de Subaru a chance de transformar sua vida. 3 anos depois, Taiga já se tornou o mais jovem jogador classificado como Ouro, conquistando respeito e admiração generalizados. Enquanto isso, Subaru enfrenta o bullying de 3 jogadores com classificação de cobre. Eles o amarram com uma corda e o usam como alvo para se divertir. Taiga aparece no local com uma garota, observando a humilhação de Subaru. Em vez de intervir, ele zomba de Subaru, dizendo que se sente envergonhado por chamá-lo de irmão. Taiga então ataca o meio-irmão com seu movimento especial, um golpe poderoso comparável à espada dourada de Hirasaka. A força do ataque deixa o pobre rapaz inconsciente. Quando Taiga sai com a garota, ele diz friamente que não se importa se os jogadores de cobre matarem Subaru. Completamente vulneráveis, os valentões despem o protagonista e o abandonam. Os espectadores olham para ele com pena, questionando sua existência miserável. No dia seguinte, as notícias revelam que 4 portões para o outro mundo apareceram, e Taiga
destruiu todos. No jantar daquela noite, os pais de Taiga comemoram suas conquistas, elogiando-o por trazer honra à família. Sua mãe o elogia por apoiá-los financeiramente, apesar de ainda ser um estudante. Ela declara com orgulho o quanto é afortunada por ter dado à luz um filho tão brilhante, ao contrário de seu enteado, Subaru. O pai deles também rejeita o filho, rotulando-o de fracassado. Durante a refeição, Taiga percebe que sua cara água de marca acabou. Ele se dirige ao quarto em forma de gaiola onde Subaru mora, e ordena que ele busque a marca correta de água. O malvado meio-irmão ameaça cruelmente que Subaru continuará sendo seu animal de estimação para sempre, chamando-o de inútil. Subaru sai de casa, refletindo amargamente sobre as palavras de Taiga enquanto caminha pelas ruas. Ele se lembra das condições adversas que enfrenta em seu quarto minúsculo, uma gaiola que não oferece escapatória do calor escaldante do verão ou dos invernos congelantes. Os pais de Subaru o tratam como um servo, enquanto Taiga o vê apenas como um inseto insignificante. Subaru começa a se arrepender de não ter aproveitado sua chance com a Porta Dourada quando a teve. Em seu desespero, o personagem principal considera acabar com sua vida como a única maneira de escapar de seu sofrimento. Enquanto isso, 3 jogadores com classificação de cobre aparecem. Eles acabaram de voltar da destruição de um portão, o que fica evidente pelas cicatrizes em seus corpos. Eles decidem descarregar sua exaustão e frustração, matando-o por diversão. Armados com suas espadas, eles começam a persegui-lo, golpeando-o sempre que podem, deixando Subaru ferido e gravemente machucado. Enquanto cambaleia, Subaru percebe que sua vida está prestes a acabar nas mãos desses jogadores. Apesar de seus pensamentos anteriores de acabar com sua própria vida, uma súbita onda de força de vontade o preenche. Ele não quer mais morrer. Os jogadores encurralam Subaru em um beco sem saída e o atacam sem piedade enquanto ele implora por sua vida. Nesse momento, 4 portas de julgamento aparecem entre Subaru e os jogadores. 3 das portas são de ouro, prata e cobre, mas a 4ª se destaca. É uma porta de arco-íris. A aparição repentina da porta arco-íris mata um dos 3 jogadores de cobre, cortando-o em 2 metades. Os jogadores, perplexos com a porta arco-íris, especulam que ela pode ser ainda mais poderosa do que a dourada. Eles tentam ansiosamente alcançá-la, mas a maçaneta da porta está do lado de Subaru. O personagem principal, que havia se resignado à morte momentos atrás, agora vê a porta arco-íris como um símbolo de sua segunda chance. Ele percebe que essa é sua oportunidade de recuperar tudo o que lhe foi roubado. Sua honra, status, poder e dignidade. Determinado a aproveitar seu momento, Subaru passa pela porta do arco-íris, deixando os atônitos jogadores de cobre observando impotentes o inseto que eles atormentaram ir para o desconhecido. Do outro lado da porta, Subaru descobre que o julgamento da Rainbow Door já começou. Subaru atravessa a Rainbow Door e se vê em um lugar estranho. Uma figura com braços e pernas semelhantes aos humanos, mas com um rosto sem olhos, está diante dele. A criatura chamada Vanquish percebe o corpo maltratado de Subaru e, com um aceno de mão, restaura seu coração, pulmões e pernas. O personagem principal sente a força voltar ao seu corpo e se levanta, olhando para a figura. Mas assim que o garoto olha, ou melhor, a falta de olhos, para o ser, ele recua de medo. Subaru se lembra rapidamente de ter atravessado a porta, o que o levou a esse novo e estranho reino. Você se dá conta disso? Esse é o início de seu julgamento. A história volta brevemente para a entrevista com Hirasaka. O entrevistador pergunta a ele sobre o interior da porta do julgamento. O jogador explica que, no caso dele, o interior era um grande castelo medieval feito inteiramente de ouro. Ele revela ainda que cada porta tem um governante que a governa e, para passar no teste, o jogador deve obter a aprovação do governante. A cena volta para Subaru, ainda dentro da porta do arco-íris. Ele observa a criatura diante de si e percebe que ela deve ser o governante desse lugar. Esse ser supervisionará o julgamento de Subaru, e sua jornada agora começou de verdade. Dentro da Rainbow Door, Subaru se lembra das palavras de Hirasaka sobre o julgamento. Ele sabe que deve atacar o governante para provar seu valor, mas a criatura que está diante dele parece monstruosa. Subaru hesita, sem saber como poderia acertar um golpe. O dono da porta percebe seu silêncio e fala, perguntando por que ele não está se preparando para lutar. Subaru responde nervosamente que está bem, mas o governante o desafia a começar o julgamento imediatamente. Subaru questiona a natureza da Rainbow Door, pois nunca ouviu falar dela antes. Vanquish, não impressionado com sua hesitação, demonstra seu imenso poder com um movimento repentino que aterroriza Subaru. Isso faz com que o pobre garoto duvide de sua capacidade de sequer tocar o líder. Quando o líder exige que Subaru ataque novamente, suas pernas tremem, e o líder começa a questionar como alguém tão inseguro poderia ter sido escolhido para essa porta.
Para pressionar Subaru ainda mais, Vanquish joga várias espadas perto dele e ordena que ele escolha uma, e lute. Ele oferece ao garoto uma escolha: lutar e provar a si mesmo ou sair pela porta atrás dele, retornando à sua antiga vida. Subaru alcança a maçaneta da porta para sair, mas quando começa a girá-la, o governante o impede. Vanquish parece intrigado com o fato de Subaru, que antes ansiava por poder e mudança, agora está disposto a voltar para a mesma vida da qual queria escapar. A intervenção do governante força o garoto a confrontar seu próprio medo e incerteza. O medo do protagonista o domina, e ele decide deixar o julgamento, girando a maçaneta da porta para escapar. O governante, desapontado com a retirada do garoto, o chama de inseto. Essa palavra é irritante, pois Subaru se lembra de todas as vezes em que foi menosprezado e intimidado com esse termo. Sua raiva reprimida transborda e ele começa a bater furiosamente na porta, gritando suas frustrações. O personagem principal confronta o governante Vanquish, acusando-o de crueldade e arrogância por usar seu poder para zombar dele e menosprezá-lo. O dono da porta sorri e diz que o poder é seu. O dono da porta sorri, provocando ainda mais a raiva de Subaru. Movido por ódio e desafio, Subaru golpeia o rosto de Vanquish com toda a sua força. O impacto carrega uma intensa energia bruta. Vanquish observa o golpe e confirma que Subaru passou no teste, explicando que sua raiva se transformou em poder. Vanquish se aproxima de Subaru e subitamente morde seu ombro, transferindo seu próprio poder para o garoto. A mordida causa uma dor imensa em Subaru e, em retaliação, ele morde Vanquish de volta, completando a transferência. Vanquish anuncia que Subaru passou no teste e se tornou oficialmente um jogador. Vanquish se apresenta e garante a Subaru que eles se encontrarão novamente e que a porta desaparecerá em 30 segundos. O chão embaixo dele começa a desabar e o medo o toma conta enquanto os destroços caem ao seu redor. Lutando para se mover, ele percebe que precisa escapar rapidamente. Do lado de fora da porta, os jogadores da categoria Cobre percebem que a porta arco-íris está se quebrando. Eles presumem que Subaru foi reprovado no teste e zombam dele, chamando-o de perdedor. No momento em que eles estão zombando, Subaru sai da porta que está desmoronando. Os jogadores ficam chocados ao vê-lo sair vivo da porta, e como jogador, Subaru sai da porta arco-íris com os olhos brilhando com as cores vibrantes do arco-íris que cativam os dois jogadores de nível Cobre que estão por perto. O choque deles rapidamente se transforma em hostilidade quando Sawatari, um dos jogadores, acusa o personagem principal de roubar a oportunidade da porta. Movido pela raiva, Sawatari o ataca com sua espada com o objetivo de golpear. Para a surpresa de todos, Subaru se esquiva sem esforço do ataque, movendo-se com uma precisão incrível, como se o mundo ao seu redor tivesse ficado mais lento. Sawatari golpeia várias vezes, mas Subaru se esquiva de cada golpe com facilidade. A luta sofre uma reviravolta quando o jogador recém-surgido agarra a mão de Sawatari no meio do golpe, interrompendo completamente seu impulso. A frustração de Sawatari transborda e ele dá um soco diretamente no rosto do personagem principal. Subaru se prepara para o impacto, mas sente apenas uma leve picada. Uma tela brilhante aparece de repente na frente do garoto, assustando-o. Ela exibe um medidor de HP, revelando sua vitalidade em 155 a 173 após o soco. A tela explica que, se seu PV cair para 0, ele ficará incapacitado. Percebendo isso, Subaru entende que precisa se proteger e lutar estrategicamente para evitar a perda de PV. Pela primeira vez, Subaru vê o mundo como se fosse um jogo. Tudo, desde a barra de HP brilhante até o menu detalhado, parece surreal e ao mesmo tempo fortalecedor. Ele começa a compreender que é assim que os jogadores vivenciam o mundo, e agora ele pertence totalmente a esse reino. A percepção de que Subaru conseguiu afetar a vitalidade de Subaru, essa revelação o perturba, e seu companheiro, percebendo a gravidade da situação, pede que Sawatari se retire. Ele lhe diz que o poder da porta arco-íris pode até ser maior do que o de uma porta dourada. Mas Sawatari, consumido pelo orgulho e pelo medo do potencial de Subaru, se recusa a recuar. Ele lhe diz que precisam matá-lo enquanto ele ainda está no nível 1, pois teme que ele fique mais forte mais tarde. Enquanto eles discutem, Subaru percebe a intenção assassina deles e decide fugir. Mas antes que ele possa escapar, o amigo de Sawatari usa uma habilidade de arame cinza, prendendo Subaru em fios metálicos inquebráveis. Preso e imobilizado, Subaru observa horrorizado enquanto Sawatari se aproxima, com a espada desembainhada, pronto para dar o golpe final. O desespero alimenta os pensamentos de Subaru. Ele sabe que precisa usar uma habilidade para se salvar, mas não tem ideia de como. Quando Sawatari se lança contra ele, algo instintivo dentro de Subaru é ativado. De repente, 4 espadas emergem de seu corpo, formando um escudo protetor. As espadas bloqueiam o ataque de Sawatari, surpreendendo a todos, inclusive o próprio Subaru. Essa habilidade não intencional o salva, provando que o poder concedido pela Rainbow Door pode ser mais formidável do que ele imaginava.
Subaru considera usar o molde de sangue em Sawatari, mas hesita. Frustrado, ele pede ajuda a Vanquish. Momentos depois, Vanquish aparece avisando-o de que essa será a última vez que ele o ajudará. Ele explica que o molde de sangue permite que Subaru manipule o estado do sangue por 10 segundos. Ele também revela que as rodas da espada de Subaru são formadas por seu próprio sangue. Vanquish pede a Subaru que descubra o resto por conta própria e diz a ele para canalizar seu ódio, usando-o como arma contra o oponente. Com isso, Vanquish desaparece e as espadas de Subaru desaparecem. O personagem principal se esquiva por pouco, mas seu oponente é implacável, acusando-o de roubar sua porta e matar seu amigo. Subaru se defende, argumentando que tudo isso aconteceu porque eles tentaram matá-lo primeiro. Sawatari responde com amargura, afirmando que se Subaru tivesse morrido, nada disso teria acontecido e seu amigo ainda estaria vivo. Essas palavras acendem um ódio profundo dentro dele, alimentando sua determinação de lutar. Os dois lutadores atacam um ao outro. Sawatari ataca primeiro, mas Subaru contra-ataca com um golpe poderoso, quebrando a espada do oponente. Depois de quebrar a espada de Sawatari, Subaru desfere um golpe poderoso, atingindo-o com toda a sua força. A força do ataque faz com que o oponente voe para o céu antes de derrubá-lo de volta ao chão com um forte estrondo. Antes que Subaru possa continuar, um dos amigos de Sawatari usa um arame para levantá-lo e levá-lo embora. Enquanto eles fogem, o amigo reflete em choque. Subaru drenou todo o HP de Sawatari com um único golpe. Essa constatação confirma que o poder da Rainbow Door supera em muito o da Golden Door. O que é ainda mais surpreendente é que Subaru ainda é apenas um jogador de nível 1. Enquanto isso, Subaru fica na sequência com a adrenalina ainda correndo por ele. Pela primeira vez, ele compreende totalmente a extensão de seu poder recém-descoberto. Ele derrotou um adversário forte e a vitória o enche de uma mistura de alívio e determinação. Na manhã seguinte, a polícia chega a uma cena sombria. Um jogador de cobre foi encontrado cortado ao meio, caído no meio da rua. A precisão brutal do ato os deixa perplexos, pois não parece algo que um ser humano poderia ter feito. Alguns especulam que pode ter sido obra de um monstro. Em meio à confusão, Hirasaka chega ao local. Calmo, mas atento, ele garante aos policiais que fez uma busca minuciosa na área e não encontrou nenhuma evidência que sugerisse o envolvimento de uma criatura do submundo. A polícia o agradece pela ajuda, aliviada por contar com sua experiência. Ao examinarem o corpo, descobrem o cartão de registro do jogador, identificando-o como Kunisaki Shudaru, um jogador de cobre. A expressão de Hirasaka escurece. Cortar um jogador de cobre em dois com tamanha precisão só poderia ser feito por alguém que tivesse a força de, no mínimo, um jogador de prata. Essa constatação o perturba profundamente. Um único nome permanece em sua mente, e ele se pergunta se realmente poderia estar por trás disso. Mas Hirasaka rapidamente descarta o pensamento. Agora não é o momento para suspeitas ou conflitos internos. A prioridade é clara. Você deve encontrar o culpado e destruir o maior número possível de portas antes que o relógio do céu chegue a 0. Taiga se dirige ao quarto de Subaru, semelhante a uma gaiola. Mas, para sua surpresa, Subaru não está lá. Já é quase de manhã e você se sente estranho com a ausência. Um pouco de inquietação se instala quando ele pega o celular para verificar se Subaru viu sua última mensagem. Quando ele desbloqueia o telefone, um alerta de notícias chocantes aparece na tela. Um jogador de cobre foi morto por outro jogador há apenas 2 horas. Taiga fica paralisado, olhando para a notificação com incredulidade. Ele se pergunta quem poderia ter feito algo tão brutal. Então, ao continuar lendo, as peças começam a se encaixar. O jogador morto é um dos 3 que haviam intimidado Subaru. Você percebe isso como um soco no estômago de Taiga. Subaru está por trás disso. A raiva se acende dentro dele, quente e afiada. Se Subaru já se tornou um jogador, isso significa que ele entrou em um mundo do qual Taiga queria protegê-lo. A ideia de Subaru cruzar esse caminho é muito importante para ele. A ideia de Subaru cruzar essa linha o enche de frustração. Enquanto isso, Subaru se encontra na cidade de Shinagawa, diante da grande sede da Federação Japonesa de Jogadores. Essa organização de prestígio supervisiona todos os portões que aparecem no Japão e gerencia o registro de novos jogadores. Para Subaru, estar aqui parece surreal. A visão de jogadores experientes caminhando com confiança pelos corredores movimentados o enche de uma mistura de admiração e entusiasmo. No balcão de registro de novos membros, uma garota alegre cumprimenta o grupo de jogadores emergentes e os incentiva a se registrar. Ela explica as regras. No Japão, é ilegal invadir portões sem ser um membro registrado da federação. Os jogadores só podem subir de nível entrando nos portões e vencendo seus desafios. Para quem deseja se tornar mais forte, o registro não é apenas um requisito, é o primeiro passo para desbloquear seu potencial. Em meio a esse ambiente agitado, os pensamentos de Subaru se voltam para o recente assassinato do jogador de cobre.
O incidente se tornou um caso de grande repercussão e, de acordo com as regras, somente outro jogador tem autoridade para investigar tais crimes. Dada a seriedade do caso, é quase certo que um jogador de ouro será designado para resolvê-lo. Essa possibilidade deixa Subaru nervoso. Se Taiga for o único a descobrir a verdade, Subaru sabe que estará em apuros. A única saída, ele percebe, é se fortalecer rapidamente. Limpar o maior número possível de portas permitirá que ele suba de nível. Se Taiga descobrir a verdade, Subaru promete estar pronto. Ele precisará de força não apenas para sobreviver, mas para enfrentar Taiga de frente. No balcão de registro, a recepcionista cumprimenta Subaru com um sorriso e começa a explicar o básico, regras com as quais ele já está familiarizado devido à sua pesquisa noturna em um cybercafé. Ela explica pacientemente que os jogadores podem subir de nível ao limpar os portões. O número de estrelas em um portão indica sua dificuldade, e a limpeza de um portão recompensa os jogadores com estrelas que podem ser trocadas por dinheiro. Ele se lembra da estrela que pegou ontem, aquela que Sawatari deixou cair quando seu amigo o carregou. Sem dinheiro, ele decide arriscar. Hesitante, mas desesperado, Subaru entrega a estrela à recepcionista e pergunta se pode trocá-la por dinheiro. Suas bochechas ficam coradas de vergonha. Vender uma estrela é como admitir que você está sem dinheiro. A reação da recepcionista, no entanto, não é a que ele esperava. Seus olhos se arregalam de choque ao examinar a estrela. Ela lhe pergunta onde ele conseguiu a estrela. Pego de surpresa, Subaru se atrapalha para responder e diz a ela que acabou de se tornar um jogador e passou por um portão. A recepcionista lhe diz que ele cometeu um grande erro, pois liberar um portão antes de se tornar um jogador é ilegal. Isso pode resultar em uma multa de 1 milhão de ienes ou até 5 anos de prisão. O pânico se instala quando Subaru percebe a gravidade de seu erro. A cena muda para uma movimentada delegacia de polícia, onde Taiga, um dos 7 jogadores de ouro do Japão, faz sua entrada. Sua presença imponente imediatamente chama a atenção, e o policial na recepção não consegue esconder sua surpresa. O funcionário lhe pergunta por que ele está aqui. Taiga não perde tempo com gentilezas. Ele está aqui para investigar o assassinato de alto nível de ontem. Com uma expressão séria, ele solicita acesso às provas, explicando que há algo importante que ele precisa verificar. Enquanto isso, Subaru consegue trocar sua estrela por dinheiro, graças à gentileza da recepcionista. Ela burla as regras dessa vez e lhe envia 1 milhão de ienes. Subaru descobre que uma estrela vale 100 mil ienes e que 5 estrelas podem render incríveis 10 milhões de ienes. Motivado por essa descoberta, ele decide perseguir seus sonhos e trabalhar duro para subir de nível. Com sua nova riqueza, Subaru faz uma transformação muito necessária. Ele vai a uma barbearia e troca sua aparência desgrenhada e desleixada por um visual novo e elegante. Em seguida, ele compra roupas de marca e entra em uma cafeteria aconchegante, deliciando-se com um caro macchiato de caramelo. Pela primeira vez em sua vida, Subaru se senta e desfruta do simples prazer de tomar um café com roupas elegantes. A bebida quente e doce lhe traz lágrimas aos olhos. Fazia muito tempo que ele não tomava algo tão reconfortante. Enquanto saboreia o momento, lembranças de seu passado voltam à tona. Ele se lembra dos anos incansáveis de trabalho como escravo para seu irmão e seus pais, seus sonhos enterrados sob as expectativas deles. Mas hoje, pela primeira vez, ele sente o peso da liberdade se elevando. A sensação é inebriante, mas Subaru rapidamente recupera seu foco. Isso é apenas o começo. Ele planeja voltar para tomar outra xícara de café, mas só depois de passar por um portão e subir de nível. Sua missão o aguarda, e ele está determinado a subir de nível. Enquanto Subaru sonha com seu futuro, de repente percebe que Taiga está sobre ele, com o rosto em chamas de raiva. Antes que Subaru possa reagir, Taiga o agarra pelo colarinho e o arrasta para a rua. A tensão é sufocante, mas Subaru se recusa a se acovardar. Invocando sua habilidade de moldagem de sangue, ele canaliza seu sangue para formar uma corda grossa. Com um movimento rápido, ele usa a corda de sangue para amarrar 3 veículos próximos, planejando arremessá-los contra Taiga em um contra-ataque desesperado. No momento em que ele se prepara para atacar, os olhos de Subaru avistam uma mãe assustada segurando seu filho por perto. Eles ficam congelados, aterrorizados com o caos que se desenrola diante deles. Subaru hesita, esperando que elas se movam para um lugar seguro. Mas os preciosos segundos passam e, antes que ele perceba, o limite de 10 segundos de sua habilidade de molde de sangue expira. A corda se dissolve em nada, deixando Subaru vulnerável e desarmado contra a ira de Taiga. O segredo de Subaru foi revelado. Taiga agora sabe que ele é um jogador. A fúria arde nos olhos de Taiga enquanto ele avança em direção a Subaru. Como um jogador de nível 1, Subaru está ciente das chances impossíveis que enfrenta contra um dos melhores jogadores de ouro do país. No entanto, algo se acende dentro dele e ele se prepara para lutar contra seu maior medo. A briga entre os irmãos causa um engarrafamento.
Uma mulher sentada em seu carro pergunta a um transeunte o que está acontecendo. Ele diz a ela que o jogador de ouro está furioso e a avisa para abandonar o carro e fugir. Os dois irmãos estão agora frente a frente. Subaru pergunta a Taiga como ele sabia sua localização. Em vez de responder, o homem lhe dá um soco. O mestre de cerimônias percebe que ele deve ter descoberto isso por meio do GPS de seu celular. No entanto, isso não importa agora. Taiga usa sua habilidade Golden Arm e lhe diz que ele vai morrer. Subaru fecha os olhos de repente e tenta entrar em contato com Vanquish. Sua habilidade Blood Mode usa mana para manipular o sangue, portanto, se ele se empolgar, vai secar toda a sua mania em pouco tempo. No momento, Subaru não se importa com nada disso, ele só precisa pensar em sobreviver. Sem aviso prévio, Taiga lança seu braço de ouro em direção ao nosso garoto, mas ele consegue se esquivar. Ele sabe que precisa encontrar uma maneira de usar sua habilidade de molde de sangue. Antes que ele possa aterrissar, Taiga aparece atrás dele e faz outro ataque. Subaru mal consegue sair do caminho. Ele sabe que se for atingido uma vez, morrerá. Taiga fica um pouco irritado e o chama de patético por usar tal habilidade. Ele pensa consigo mesmo que só precisa pegá-lo no chão. No entanto, Subaru de repente se cobre com uma fumaça vermelha. Ele aparece atrás do irmão e usa o ódio dele para se alimentar. Seu soco ainda não é poderoso o suficiente e ele acaba machucando o próprio pulso. Esse foi o mesmo ataque que derrotou Sawatari em um único golpe e não teve efeito sobre o irmão. Enquanto ele ainda está sofrendo, Taiga lhe dá um golpe que drena quase toda a sua saúde. Subaru ainda não está pronto para desistir, ele usa sua fumaça para cegar Tiaga e o atinge com o sangue mais forte que pode fazer. Para seu choque, isso não faz nada com o nível de ouro. Ele parece estar em um nível completamente diferente do dele. Subaru percebe que não pode derrotar seu irmão, não importa o que tente. Taiga sabe que precisa matá-lo agora mesmo, pois se permitir que ele suba de nível, poderá causar problemas mais tarde. Ele o golpeia com toda a força que pode, mas, surpreendentemente, não causa nenhum dano a Subaru. Ao olhar para baixo, ele percebe um airbag feito de sangue. Pelo menos é o que ele pensa que é. Na verdade, Subaru criou uma substância pegajosa a partir do sangue. Taiga faz o possível para tirá-la de suas mãos, mas não funciona. O efeito do molde de sangue dura 10 segundos, então Subaru sabe que precisa dar tudo de si e não pensar em sua mana. Ele cria várias outras bolhas e as lança em seu irmão. Taiga pergunta furiosamente se ele realmente acha que venceu. Ele está apenas tentando sobreviver e terá sucesso nisso. Usando a mana que lhe resta, ele cobre todo o corpo com o sangue pegajoso e usa uma corda para sair. Depois que a duração da habilidade termina, ele cria uma cortina de fumaça para que Taiga não possa persegui-lo. Taiga está quase furioso por ele tê-lo deixado escapar e promete persegui-lo e acabar com sua vida. De repente, ele sente uma presença avassaladora ao seu redor. Então ele percebe que os 3 melhores jogadores da classificação ouro estão caminhando em sua direção. Ele lhes diz que não tem tempo para explicar o que está fazendo, mas antes que ele possa ir a qualquer lugar, ele é algemado por algumas correntes douradas. Taiga não consegue acreditar que os melhores jogadores da categoria ouro estão atrás dele. Hirasaka aponta sua espada para ele e diz que eles o estão prendendo. Enquanto isso, nosso garoto está quase à beira da morte. Ele tem 5 de vida e 2 de mana. Ele não conseguiu acertar um único golpe em seu irmão e sabe que, se o encontrar novamente, estará morto. Suas roupas também estão rasgadas e o resto de suas roupas está no café. Ele sabe que para obter a liberdade precisa lutar e ficar mais forte. Em outro lugar, grupos de jogadores discutem com uma garota sobre a reserva de um portão. Ela tenta dizer a eles que já reservou o portão, mas eles não dão ouvidos. Quando a discussão começa a ficar mais acalorada, ela sorri e se prepara para lembrá-los de quem ela realmente é. Ela é uma jogadora de nível cobre chamada Sei. Ela é uma jogadora de nível cobre chamada Sayaka. Vemos então os rapazes zombando dela enquanto ela é derrotada pelo grupo. Eles perguntam o nível dela e ela diz que está no nível 8. O cara que a destruiu está no nível 13 e ela não conseguiu vencê-lo sozinha. Outro pede que ela lhes entregue o portão, já que se trata da sobrevivência do mais forte. Ela se mantém firme e diz a eles que já sabe disso e que é exatamente por isso que não pode se dar ao luxo de perder para eles. Quando um deles se prepara para atacá-la, é interrompido por uma voz. Subaru entra em cena e pergunta se eles estão decidindo quem vai entrar pela porta com base na sobrevivência do mais forte. Com calma, ele pergunta se também pode se juntar a eles. O cara fica furioso e tenta empurrá-lo. Subaru imediatamente usa sua habilidade e o empurra. Subaru imediatamente usa sua habilidade e o homem cai no chão. Com uma expressão séria, ele lhes diz que precisa ficar mais forte o mais rápido possível. Ele também diz a eles que está no nível 1. Ao ouvir isso, os homens acham que podem enfrentá-lo apenas com a diferença de suas estatísticas. Subaru tem lutado contra jogadores fortes todo esse tempo, então esses caras parecem muito lentos para ele. Ele continua batendo neles com os punhos. O último usa uma de suas habilidades e saca uma arma. Ele tenta atirar nele, mas Subaru simplesmente bloqueia as balas usando sua habilidade de molde de sangue.
Em seguida, ele continua a destruir esse cara também. Enquanto isso, Sayaka fica em estado de choque, imaginando quem ele é. Por causa de suas habilidades, ela pensa que ele é o único que pode ser morto. Por causa de suas habilidades, ela pensa consigo mesma que ele deve estar na categoria ouro. Subaru tira a roupa de um dos homens e entra pela porta usando seu capuz. Antes que ela pudesse descobrir o que estava acontecendo, ele já havia roubado a porta. Essa é a primeira vez que ele entra em uma porta e acha que está ótimo. De repente, Sayaka abre o portão e entra por trás. Imediatamente após entrar, ela tranca a porta, impossibilitando que eles escapem sem derrotar o chefe. Ela solta uma risada maligna e diz que os caras que estão do lado de fora não poderão entrar mesmo depois de acordarem. Enquanto isso, Subaru fica ali parado, sem jeito. Ele diz a ela que ganhou a porta de forma justa, mas ela argumenta que originalmente a reservou para si mesma. Todas as portas estão listadas no site e os jogadores podem reservá-las. Ele pede desculpas a ela e diz que é a primeira vez que entra no portão. Ele precisa subir de nível e sair imediatamente, então pergunta se ela permite que ele saia com ela. Ela permite, pois ele a ajudou. Mas o mais importante é que ela sabe como é tentar ficar mais forte. Os dois fazem um acordo para dividir a recompensa de 70 a 30. Ele não quer revelar a ela seu nome verdadeiro, pois é acusado de assassinar um jogador, então diz a ela que foi derrotado. Quando ela se prepara animadamente para abrir o portão, uma pedra voa em sua direção. Subaru tenta avisá-la, mas ela é rápida para bloquear o ataque. Os inimigos dentro do portão chegaram. Sayaka sorri e pede a ele que a deixe cuidar disso. Os jogadores podem lutar contra as criaturas do submundo graças ao aumento de seus poderes físicos e habilidades concedidos a eles pelas portas. Enquanto a garota continua a derrotar os monstros, Subaru observa com admiração. Depois de colocar todas as criaturas para dormir, ela se vira e pergunta o que ele acha. Com orgulho, ela explica que sua habilidade se chama Instant Void e permite que você atordoe qualquer inimigo por 3 segundos ao atingi-lo. Ela não pode usá-la em longas distâncias. Em lutas de longa distância, mas é ótima em combate corpo a corpo. De repente, todas as criaturas se levantam novamente. Sua habilidade só os atordoa por 3 segundos, e ela se esqueceu de acabar com eles durante esse tempo. Ela começa a gritar por ajuda, mas nosso garoto ainda está obedecendo às ordens dela. Ele percebe que a habilidade dela também tem um tempo de duração, como um molde de sangue. Ele não pode usar suas lâminas porque ela está no caminho, então decide usar outra coisa. As cordas envolvem os pescoços dos monstros, apertando-os até que eles sufoquem e entrem em colapso. A cada inimigo derrotado, Subaru sobe de nível, tornando-se um jogador de nível 4. Sua habilidade Blood Mode também melhora, aumentando a duração para 15 segundos. Seus ferimentos causados por Taiga se curam completamente, e seu HP e MP são totalmente restaurados. Sayaka, que só conhece Subaru pelo nome Vanquish, fica impressionada com seu poder. Subaru elogia sua habilidade em troca, mas ela minimiza suas habilidades. Ele lhe dá um conselho: use sua habilidade de anulação instantânea a cada 3 segundos em batalhas individuais para manter uma vantagem. Sayaka percebe que essa estratégia pode torná-la quase imbatível. Logo eles avistam mais criaturas escondidas em um riacho próximo. Sayaka avança, mira em um monstro e aplica o conselho de Subaru. Com um timing preciso, ela o derrota facilmente. Encorajada, ela chama o restante das criaturas escondidas e começa a derrubá-las uma a uma. Enquanto Sayaka lida com os inimigos menores, uma figura enorme se aproxima. O chefe. É um chefe Goblin de nível 17. Acompanhado por um Kobold grande de nível 12, Subaru diz a Sayaka para continuar lutando contra os outros enquanto ele enfrenta o chefe sozinho. Os dois inimigos atacam Subaru usando uma habilidade de nível 2 chamada Forge. O poderoso ataque poderia ter sido mortal, mas Subaru se defendeu formando um escudo de sangue. Sua habilidade aprimorada se mantém forte, permitindo que ele sobreviva ao ataque. Enquanto isso, Sayaka continua eliminando os monstros menores. Ela nem sequer pensa em se juntar a Subaru na luta contra o chefe. Para ela, suas habilidades de nível 8 parecem insignificantes contra um inimigo arqueiro de classe prata tão forte. Subaru luta contra o chefe, pois o chefe Goblin usa habilidades de arqueiro de longo alcance, enquanto o Kobold se baseia em ataques rápidos de invasão e acerto. A combinação implacável deixa Subaru incapaz de realizar um contra-ataque forte. O chefe então lança uma habilidade chamada Perforation, um movimento poderoso capaz de perfurar até mesmo o escudo de sangue de Subaru. Preso no ataque, Subaru se prepara para o pior. De repente, Sayaka aparece e atinge o Kobold diretamente no rosto. Ela usa sua habilidade de anulação instantânea, Choque em Subaru. Como ela só deveria funcionar com uma diferença de nível de 3, isso fica claro rapidamente. Sayaka derrotou todos os outros monstros e subiu de nível. Subaru aproveita o momento.
formando uma corda de sangue para amarrar o Kobold e matá-lo instantaneamente. A vitória o eleva ao nível 6, restaurando totalmente seu HP e MP. Com o Kobold morto, Subaru se concentra no chefe dos Goblins. Ele forma uma mão de sangue e acerta um golpe direto no rosto do arqueiro, matando o chefe com um único golpe. Quando o chefe cai, Subaru sobe de nível mais uma vez, aumentando a duração da habilidade Blood Mode para 20 segundos com maior eficiência. Junto com Sayaka, Subaru consegue abrir seu primeiro portão. Subaru e Sayaka limpam o portão, deixando apenas 30 segundos para sair antes que ele caia. Do lado de fora, os jogadores de Bully esperam, surpresos ao ver a dupla sair tão rapidamente. Limpar um portão de 2 estrelas normalmente leva pelo menos 2 horas, mas Subaru e sua parceira o terminam em apenas 15 minutos. O tempo restante do portão é usado para rebobinar o relógio do céu, um mecanismo crítico que impede o fim do mundo. Todos sabem que o mundo entrará em colapso se o relógio chegar a 0, e somente os jogadores podem estender o tempo limpando os portões. Os valentões, inicialmente hostis, agora estão impressionados. Eles reconhecem que o portão só poderia ser aberto por alguém de nível 9 ou superior, e ficam impressionados com a conquista. Eles aclamam Subaru por sua força, e vão embora sem conflito. A mudança repentina no comportamento deles faz Subaru recuar, mas seu parceiro explica que agora eles provavelmente têm medo do poder dele. A dupla ganha 2 estrelas como recompensa. Subaru sugere que Sayaka as resgate em seu nome, levantando suas suspeitas sobre a identidade dele. Mais tarde, ao comemorar o sucesso em um café, ela pergunta se Vanquish é o nome verdadeiro dele. Ela também questiona como ele tem um poder tão incrível como jogador de nível 1, mas ela esclarece que não está julgando, ela só está curiosa. Sayaka confessa que é grata a Subaru por tê-la salvado e expressa seu desejo de limpar futuros portões juntos como companheiros de equipe. Subaru revela seu verdadeiro nome e concorda em fazer parceria com ela nas próximas missões. Ele compartilha os eventos dos últimos 2 dias. E Sayaka percebe que a situação dele é pior do que ela imaginava. Ela reconhece que Subaru precisa se fortalecer para enfrentar seu meio-irmão Taiga. Por sua vez, ela compartilha sua própria história. Ela tem 2 irmãs que são jogadoras de prata. Quando faziam parte da mesma equipe, elas a excluíram por ser mais fraca. Agora, ela está determinada a provar que elas estão erradas, tornando-se mais forte. Com lutas e ambições em comum, as duas formam um pacto para ajudar uma a outra a crescer e atingir seus objetivos. Enquanto isso, a cena muda para Hirasaka e os outros jogadores com classificação ouro na sede. Eles restringiram Taiga, um movimento que cria uma escassez de jogadores de ouro necessários para abrir portões de 5 estrelas. Hirasaka sugere que você inclua jogadores com classificação de cobre para ajudar nesses desafios de alto nível. Ele informa ao grupo que, no momento, há 7 portões de 5 estrelas em Tóquio, e todos eles precisam de atenção imediata. Um jogador de alto escalão anuncia que a equipe Julieta, liderada pelo jogador de nível 38 Hisaki Julieta, cuidará dos portões da cidade de Meguro. Subaru e Sayaka cruzam com a equipe de nível prata na sede. Curiosa sobre o destino deles, Sayaka aconselha Subaru a se concentrar em resgatar suas estrelas e reservar o próximo portão. Coincidentemente, eles escolhem um portão localizado na cidade de Meguro, o mesmo local para onde a equipe Julieta está indo. O portão para o qual se dirigem é um portão de 2 estrelas localizado no topo de uma escada. Sayaka está deitada no colo de Subaru, coberta de sangue, com ferimentos graves. A fúria de Subaru é palpável enquanto ele silenciosamente jura destruir quem a machucou. A cena muda para a dupla, indo em direção ao portão recém-reservado. Subaru pergunta sobre sua natureza, e Sayaka explica que eles podem entrar e sair livremente, desde que o portão permaneça destrancado por dentro. Eles chegam à entrada, marcada por uma enorme escada em espiral que parece perfeita para as habilidades de Sayaka. Tomando a dianteira, ela começa a subir enquanto Subaru tranca o portão atrás deles para iniciar a missão. Assim que a missão começa, inimigos esqueléticos emergem debaixo da escada, que ele suspeita pertencer ao chefe. Milhares de esqueletos começam a se aglomerar. O primeiro deles ataca Sayaka, mas Subaru a protege com seu sangue. Ela contra-ataca, destruindo o esqueleto com um golpe rápido. Ambos percebem que os inimigos estão todos acima do nível 10 e que o portão trancado significa que eles devem eliminar cada um deles antes de poderem sair. Subaru se encarrega da defesa, aconselhando Sayaka a se concentrar em atacar os inimigos um a um. Subaru tem a sensação de que o chefe é muito mais poderoso do que o oponente anterior, mas ela insiste que subir de nível a rejuvenesce, dispensando a necessidade de pausas. Ela incentiva Subaru a lutar com força total até que ele também suba de nível. Inspirado, o personagem principal usa seu MP para liberar uma maré de sangue, varrendo a escadaria e prendendo milhares de esqueletos em um único ataque.
Sayaka aproveita a oportunidade, eliminando vários inimigos dentro da maré e subindo de nível para 14. Com os números diminuindo, Subaru avança para acabar com os esqueletos restantes. Seus esforços incansáveis o levam ao nível 16. Sayaka elogia suas habilidades, mas enquanto fala, um esqueleto se aproxima sorrateiramente por trás dela. Subaru o abate rapidamente. Ambos concordam que no ritmo atual, eles podem chegar ao andar mais baixo enquanto aumentam seus níveis constantemente. À medida que descem, a inquietação de Subaru com relação ao chefe se intensifica. Quando chegam ao andar térreo, o personagem principal já atingiu o nível 19 e Sayaka subiu para o nível 20. Eles finalmente enfrentam o chefe, um esqueleto imponente de nível 29 conhecido como a falecida Imperatriz Judith. Seus ataques de longo alcance e movimentos erráticos a tornam uma inimiga intimidadora. Subaru percebe que precisa assumir a liderança nessa luta. Judith continua atacando sem parar, mas Subaru usa seu sangue como escudo, desviando os golpes dela. Os dois logo percebem que não podem se aproximar dela enquanto os ataques continuarem. O personagem principal percebe que Judith está contando com seu MP para realizar esses movimentos, e começa a se perguntar se sua habilidade Blood Mode poderia ser eficaz contra ela. Ele descarta o vazio instantâneo de Sayaka devido à grande diferença de nível, decidindo tentar o molde de sangue. Subaru olha para sua parceira e pensa na promessa que fizeram de se fortalecerem juntos. Se ele derrotar Judith sozinho, Sayaka não ganhará os pontos de experiência de que eles precisam para se manterem iguais. Com isso em mente, ele diz a ela que se concentrará em bloquear os ataques da chefe, dando a ela a chance de atacar. Usando um molde de sangue, Subaru prende Judith, prendendo-a no lugar. Isso cria uma abertura e Sayaka se move rapidamente, golpeando Judith no rosto com precisão e velocidade. Enquanto ela ataca repetidamente, Subaru a avisa que o molde de sangue expirará em 5 segundos. Ela recua assim que a habilidade termina, mas Judith contra-ataca lançando um ataque contra ela. Subaru o bloqueia com seu escudo de sangue, salvando Sayaka na hora certa. Os dois repetem essa estratégia, mas enquanto avançam, Judith fala, chocando os dois. A chefe pergunta em voz alta onde Subaru aprendeu tal habilidade. Sua voz é profunda, enervante e cheia de descrença. Ela o acusa de possuir o poder de alguém chamado Vanquish, e fica furiosa ao pensar nisso. Usando todo o seu MP, Judith se transforma em uma criatura ainda mais aterrorizante. Judith libera uma poderosa onda de energia que Subaru bloqueia com seu PM, mas o esforço é imenso. O MP do personagem principal se esgota rapidamente, deixando-o sem escolha a não ser terminar a luta imediatamente. Determinado, Subaru transforma seu sangue em uma lança e parte para o ataque. A lança perfura Judith completamente e ela cai, derrotada. Ele sobe de nível para 21, enquanto sua parceira também ganha valiosos pontos de experiência. No entanto, Subaru não consegue se livrar das implicações das palavras de Judith. Se ela conhecia o Vanquish, isso pode significar que esses chefes do submundo estão ligados aos donos dos portões. Subaru promete descobrir mais da próxima vez. Quando começam a relaxar, percebem que algo está errado. Eles não receberam a notificação para o desbloqueio dos portões. A ansiedade aumenta à medida que eles se perguntam se ficaram presos. De repente, uma porta de arco-íris cintilante se materializa na frente deles. Subaru se assusta, mas Sayaka explica que essa é uma porta de teste, uma ocorrência rara em que os jogadores ganham novas habilidades depois de concluí-la. Ela menciona que o jogador dourado mais bem colocado no ranking já completou 7 portas e se tornou quase invencível. Movido pela curiosidade e ambição, Subaru destranca a porta. No momento em que ela se abre, um ataque surge do nada. O braço de Subaru é cortado e seu parceiro é atingido, caindo com força no chão. Chocado e furioso, ele olha para a porta e encontra alguém parado ali. Dessa vez ele não foi derrotado. Ele corre para o lado de Sayaka e a vê sangrando muito. A figura na porta sorri, zombando dele e chamando-o de inseto. Movido pela raiva, Subaru jura destruir esse novo inimigo. O agressor dá um passo à frente e se apresenta como Gulkin Carrion, um dos subordinados de Vanquish. A batalha está longe de terminar. Quando Subaru enfrenta o subordinado de Lord Vanquish, ele fica chocado ao ver um oponente assim diante de si. Agindo rapidamente, ele tenta entrar em contato com Vanquish e informá-lo de que seu subordinado os está atacando. No entanto, para sua surpresa, Vanquish desaparece sem responder. Isso o confunde ainda mais, e o subordinado explica que o Sr. Vanquish, dentro dele, não é real. É apenas um mecanismo da técnica do molde de sangue. Além disso, ele revela que, para completar o teste, ele deve infligir um ferimento em seu corpo. Antes que o subordinado possa terminar de falar, Subaru o ataca sem hesitar. Carrion, no entanto, é rápido demais e se esquiva sem esforço do ataque. Ele lhe diz que, se conseguir superar a prova, ganhará um dos maiores tesouros do Sr. Vanquish, o Cinzel Divino. O subordinado está impressionado com a força de seu ataque, no entanto, ele está confiante de que o protagonista nunca o pegará.
Ele revela que o observou o tempo todo com o Sr. Vanquish e que conhece bem sua capacidade única de se adaptar e reproduzir os estilos de luta de seus inimigos. Motivado pela urgência de salvar seu amigo ferido, Subaru continua e desafia o subordinado a enfrentá-lo de frente em vez de se esquivar. Aceitando o desafio, o subordinado o enfrenta em combate direto. Ele corta a armadura de sangue de Subaru como se fosse papel e o golpeia no rosto. Ele cai de joelhos com sangue escorrendo do rosto. Carrion o provoca, afirmando que sua espada contém a essência do próprio Sr. Vanquish, tornando-a imparável. Enquanto o subordinado zomba dele, de repente ele sente uma onda de sangue atingi-lo por baixo. Rindo, ele percebe que Subaru estendeu sua espada de sangue sob seus pés. Isso o impressiona ainda mais. Ele reconhece seu potencial como guerreiro, mas rapidamente contra-ataca, aparecendo na frente de Subaru e dando um soco poderoso em seu estômago. Em seguida, o subordinado usa sua técnica de sangue para arremessá-lo a vários metros de distância. Enquanto o MC jaz no chão, Carrion o repreende, perguntando se ele realmente achava que o julgamento era uma piada. No entanto, nosso garoto se levanta mais uma vez com sangue pingando de seu rosto machucado. Consumido pela determinação de salvar seu amigo, ele forma uma nova armadura de sangue usando sua técnica de molde de sangue. Canalizando seu ódio em força bruta, ele lança outro ataque. A velocidade do subordinado continua incomparável e ele se esforça para desferir um golpe decisivo. Enquanto eles continuam lutando, Carrion corta um de seus braços com facilidade, cortando sua armadura como se não fosse nada. No entanto, nosso garoto o surpreende ao recolocar o braço cortado com a técnica do sangue. O subordinado fica momentaneamente surpreso, mas retoma seu ataque implacável, desmembrando-o várias vezes. A cada vez, Subaru recoloca os membros usando a técnica do molde de sangue, apesar da imensa tensão em seu corpo. O subordinado percebe que seus esforços incansáveis o estão levando à beira do colapso, já que sua mana diminui a cada reimplante. Ele começa a rir, impressionado com a disposição do MC de se sacrificar para vencer a luta. Carrion se lembra de uma conversa com Lord Vanquish, que falou sobre a tenacidade de Subaru. Mesmo diante de dores e adversidades esmagadoras, ele teve a audácia de mordê-lo de volta. Essa lembrança o faz rir, e ele começa a admirar sua ferocidade. De volta ao presente, Carrion ri e lhe diz que começou a gostar dele. No entanto, ao olhar para seu rosto, ele fica apavorado. Subaru, agora quase fora de controle, canaliza sua força restante para criar uma lança de sangue com sua habilidade de molde de sangue. Sem hesitar, ele avança com o objetivo de perfurar o subordinado diretamente. Nesse momento, ele não está nem mesmo tentando causar um ferimento, mas sim acabar com ele de uma vez. Subaru corta Carrion ao meio, mas para sua surpresa, Carrion não morre. Em vez disso, ele ri e pergunta se Subaru realmente acha que pode pular as notas matando-o. Subaru o encara e pergunta se ele pode fazer isso. Subaru o encara e se irrita, dizendo para ele se apressar e morrer. Ele está desesperado para levar sua amiga, Sayaka, ao hospital, mas ele não pode fazer isso até sair do portão. Carrion suspira e diz a Subaru para não entrar em pânico, explicando que o tempo flui de forma diferente dentro e fora do portal. Ele então pergunta a Subaru como ele planeja sobreviver, já que sua reserva de mana está prestes a se esgotar. Subaru responde que não tem outra maneira de derrotá-lo. Essa era sua única escolha. Essa era sua única escolha. Ele só quer salvar Sayaka antes de morrer. Ao ouvir isso, Carrion parece irritado e pergunta se Subaru está apaixonado pela garota. Subaru começa a chorar e nega, dizendo que não se trata de amor. Ele fez uma promessa a Sayaka de nunca abandonar um ao outro, e ela é a primeira amiga que ele fez em toda a sua vida. Carrion fica em silêncio. As palavras o atingem com força. Ele se lembra de como Vanquish o salvou quando ele era mais jovem, e da promessa que fez de nunca abandoná-lo ou traí-lo. Ele percebe seu erro, mas não se lembra de como ele o salvou. Percebendo seu erro, Carrion pede desculpas a Subaru. Ele então entrega a Subaru o Divine Chisel e lhe concede uma habilidade especial para pular notas. Carrion lembra de que, desde que Subaru o derrotou, ele conseguiu sair do portão. Subaru sobe de nível, recuperando toda a sua saúde e mana. Carrion revela que é uma criatura do submundo, da mesma espécie do Lord Vanquish. Ele diz que não tem muito tempo para explicar, mas diz a Subaru algo importante. Se um de seus amigos morrer, ele poderá usar uma habilidade chamada Blood Usurper nele. Subaru fica confuso, sem saber o que significa Blood Usurper. Antes de desaparecer, Carrion diz a Subaru para se lembrar de suas palavras. A missão do portal termina, e Subaru sai com Sayaka. Ele percebe que acabou de concluir uma missão de 2 estrelas. Enquanto isso, o relógio do céu começa a contar o tempo restante, mas Subaru não se importa. Ele imediatamente pega seu telefone e chama uma ambulância para buscar ajuda para Sayaka. Em outro lugar, em um portão de 5 estrelas, um grupo de heróis luta para combater as criaturas. O portão é liderado pelo Senhor, Julieta, que observa horrorizado os membros de sua equipe morrerem um a um.
Eles estão enfrentando um Skywhale de nível 59 que os ataca com poderosas bolas de água. Julieta começa a entrar em pânico. Esse ainda não é o chefe principal. Um dos heróis restantes pergunta a ele qual é o próximo passo, dizendo que eles não podem escapar a menos que a maioria dos jogadores do grupo morra. Julieta olha para ele e, sem hesitar, o apunhala na cabeça, achando que sua própria vida é muito mais importante. De repente, aparece uma notificação. A maioria dos jogadores do grupo morreu. Julieta começa a rir, percebendo que agora pode sair do portão. Os jogadores restantes gritam com ele, implorando para que não os abandone, dizendo que a baleia escapará para o mundo real. Ignorando-os, Julieta ordena que eles mantenham a criatura afastada enquanto ele corre para a saída. Ao escapar do portão, Julieta recebe uma notificação de que todos os membros de seu grupo morreram. Antes que ele possa reagir, um ataque poderoso da baleia o atinge. Ele começa a chorar, percebendo que os jogadores não conseguiram deter a baleia. A enorme criatura escapou do portão e agora está indo em direção à cidade. De volta ao mundo real, os médicos cuidam de Sayaka enquanto Subaru cuida dela. De repente, ele recebe uma notificação. A missão de 5 estrelas falhou. A missão ainda tinha 5.837 horas restantes, mas como penalidade, todo esse tempo foi deduzido do relógio do céu. O cronômetro agora mostra apenas 49 dias restantes. Subaru tenta entender tudo isso quando ouve Julieta gritando ao longe. Julieta entra no hospital gritando por ajuda. Ele exige freneticamente um carro e tenta forçar um médico a levá-lo embora. Ele grita para que abandonem Sayaka, alegando que sua vida é mais importante porque ele é uma patente de prata. Subaru dá um passo à frente e coloca a mão no ombro de Julieta tentando impedi-lo. Julieta se vira para trás, furiosa, e diz que não é possível fazer isso. Julieta se volta, furiosa, e exige saber o que Subaru está tentando fazer. Enquanto isso, a enorme baleia se aproxima, sua sombra escurecendo os céus. A Federação de Jogadores alerta os cidadãos de Meguro City sobre a criatura do submundo que acabou de escapar do portão. O nível de ameaça é classificado como 5 estrelas, e a Federação tenta freneticamente evacuar todos os residentes. Subaru entrega sua amiga Sayaka aos médicos enquanto eles fogem em uma ambulância. Isso enfurece Julieta, que ameaça matar Subaru. Sem hesitar, Subaru usa sua técnica de armadura de sangue para criar uma armadura e começa a bater em Julieta sem parar. Depois de contê-lo, Subaru exige saber se a baleia está mirando apenas nele. Julieta, chocada com a força avassaladora de Subaru, explica que as criaturas do submundo só têm como alvo o local dentro do portão. Subaru processa essa informação e percebe que, enquanto Julieta estiver viva, a baleia não deixará de atacar essa área. Subaru questiona Julieta sobre as habilidades da baleia. Julieta revela que a criatura pode invocar água e disparar raios laser. Quando a baleia faz seu próximo ataque, Subaru rapidamente levanta seu escudo de sangue, desviando o poderoso laser. Até mesmo Julieta fica atônita, pois sabe que os ataques da baleia podem penetrar até mesmo os escudos de classe prata. Com a baleia pairando no ar, Subaru vê uma oportunidade de lutar sem se conter. Ele salta para o céu e golpeia a baleia com seu punho de sangue, mas o golpe causa pouco dano. A baleia solta um rugido ensurdecedor, quebrando as janelas dos prédios próximos. Subaru aterrissa de volta no chão, percebendo que essa criatura do submundo é muito mais forte do que ele esperava. Determinado, ele saca sua espada divina e canaliza 1/3 de sua mana em um único e poderoso ataque. Quando a baleia dispara uma barragem de mísseis de água, Subaru os intercepta e os destrói com seu ataque. No entanto, a criatura ainda está viva. A baleia começa a carregar outro laser, e Subaru sabe que precisa detê-la. Se a baleia disparar, a cidade inteira poderá ser destruída. Ele usa mais 1/3 de sua mana e lança outro golpe devastador. Dessa vez, ele consegue acabar com a baleia. A criatura entra em colapso e a água que ela convocou cai no chão em forma de chuva. Os cidadãos olham para trás, atônitos, percebendo que alguém derrotou a criatura do submundo. Julieta observa incrédula, perguntando-se se Subaru é o novo jogador da categoria Ouro. Subaru, no entanto, não ganha nenhum nível por derrotar a baleia, já que ela foi morta fora do portão. Apesar disso, ele se sente aliviado pelo fato de a cidade e seu povo estarem seguros. Pensando em Sayaka, ele sai imediatamente para ver como ela está. Enquanto isso, um homem idoso grava um vídeo de suas ações heróicas. No hospital, os médicos estão ocupados operando Sayaka. Seu estado parece crítico, e o protagonista tenta falar com ela ansiosamente. Uma única lágrima rola de seu olho. A cena muda para o necrotério, onde Subaru dá uma última olhada em sua amiga Sayaka. Dominado pela dor, ele se ajoelha e se culpa pela morte dela. Foi sua a decisão de envolvê-la na perigosa missão, e agora ele sente o peso desse erro. A raiva borbulha dentro dele, mas em meio à tristeza, ele se lembra de quando Carrion lhe disse para usar a habilidade de usurpador de sangue se um de seus amigos morresse. O desespero começa, e Subaru abre freneticamente o menu do sistema, procurando a habilidade. Como está no nível 26, ele desbloqueia Paravara,
uma habilidade que permite ao usuário ressuscitar alguém como seu parente dentro de 1 hora após a morte. A descrição é vaga, mas é sua única esperança. Sem hesitar, ele ativa a habilidade. O corpo de Sayaka começa a se transformar à medida que aparece uma contagem regressiva que não para de diminuir. Se chegar a 0, a chance de salvá-la desaparecerá para sempre. Subaru observa horrorizado a queda dos números. Quando o cronômetro chega a 0, nada acontece. O pânico toma conta dele, e ele se pergunta se a habilidade falhou. Naquele momento, 2 garotas entram na sala. Elas correm para o corpo de Sayaka, chorando e chamando-a de irmã. Subaru observa em silêncio atônito, percebendo que elas devem ser suas irmãs mais velhas e mais novas. Uma das garotas o percebe e se aproxima, exigindo saber quem ele é. Ainda em lágrimas, Subaru explica que é a irmã mais velha. Ainda em lágrimas, Subaru explica que era amigo de Sayaka. A fúria de Subaru brilha em seus olhos e ela o prende contra a parede. Acusando-o de ter arrastado Sayaka para essa confusão, ela o culpa pela morte da irmã. Sua raiva explode e ela levanta a mão para golpeá-lo, mas antes que possa, Sayaka se senta de repente. Uma aura sinistra irradia dela ao se levantar. Sua aparência se transformou completamente, até mesmo suas roupas parecem diferentes e seus olhos carregam uma intensidade não natural. Sayaka chama sua irmã e ordena que ela solte Subaru. Então, sem aviso, ela se move para atacar. Subaru reage rapidamente, agarrando seu braço. Ele fica surpreso com a força dela. Essa não é a Sayaka que ele conhecia. De joelhos, Sayaka pede desculpas, confundindo ainda mais suas irmãs. Ela explica que Subaru a reviveu como uma parente usando a habilidade Paravara. Ela não se lembra de sua vida passada e agora existe apenas para obedecer aos comandos dele. As 2 irmãs recuam com horror e raiva. Elas se lançam contra ele novamente, mas Sayaka avança, prometendo eliminá-las em 10 segundos se necessário. Subaru, em pânico, a detém antes que ela possa atacar. Usando sua técnica de molde de sangue, ele segura as irmãs e foge enquanto agarra Sayaka. Enquanto Subaru corre, sua mente fica confusa. As ações de Sayaka não são nada parecidas com o que ela era antes, suas memórias se foram e sua personalidade está irreconhecível. Ela lhe pergunta se ele pretende deixar as irmãs viverem, mas Subaru sabe que precisa de respostas. Ele precisa entender o que realmente significa ser um Kindred. Do lado de fora do prédio, a atenção de Subaru é atraída para uma tela enorme que exibe uma transmissão de notícias. As imagens de sua batalha com a baleia dominam a transmissão, e seu rosto agora está estampado em toda a cidade. O encontro inteiro se tornou viral. Antes que ele possa processar a situação, 2 jogadores aparecem de repente diante dele. Um deles é o Du, o 3º jogador de ouro do ranking, e o outro é Shikishima, o 2º jogador de ouro do ranking. A presença deles por si só já é intimidadora, mas Subaru sente alguém ainda mais forte por perto. Os 2 jogadores se dirigem a alguém fora da tela, chamando Hirasaka, que se aproxima momentos depois. Sorrindo com confiança, Hirasaka se aproxima de Subaru. Ele explica calmamente que Subaru está sob suspeita por ter destruído uma instalação comercial perto da cidade de Shinagawa e pelo assassinato de um colega que era colega de classe de Subaru. Com um sorriso inquietante, Hirasaka acrescenta que deseja apenas conversar com você. Atualmente, ele é o jogador mais forte do Japão e Subaru o admira muito. Hirasaka diz a ele para não ficar nervoso, pois as suspeitas contra ele foram esclarecidas. Enquanto todos estão sentados no carro, ele explica que é a primeira vez que uma porta arco-íris como essa aparece no mundo. Ele superou 2 provas até agora e até reviveu seu amigo. Subaru confirma isso e pergunta a ele sobre as suspeitas anteriores. Um dos jogadores lhe dá um tablet que mostra imagens dele lutando contra a baleia. Ele revela que a destruição em torno do shopping center, do início ao fim, foi capturada pela câmera. A filmagem prova que ele foi apenas uma vítima visada por Taiga. Por outro lado, com relação às suspeitas sobre o assassinato de Kunisaki, eles explicam que a porta que transformava as pessoas em jogadores apareceu e o dividiu. Além disso, 2 outros jogadores presentes no local testemunharam, inocentando Subaru de todas as acusações. Além de Subaru não estar mais sob suspeita, ele também se tornou um herói. A notícia de que ele derrotou uma criatura do submundo em um portão de 5 estrelas se espalhou. Shikishima explica que depois de ouvir a história de Subaru, o comportamento misterioso de Taiga agora faz sentido. Taiga só tem a habilidade Golden Arm porque roubou uma porta de outro jogador, impedindo o surgimento de uma segunda porta. Isso revelou os verdadeiros motivos de Taiga. Ele manteve Subaru perto de roubar sua porta se ela aparecesse novamente. O grupo desce os andares da sede e chega ao 6º nível do porão, onde Taiga está preso em uma prisão especial projetada para jogadores desonestos. Taiga rosna de raiva quando vê Subaru. Shikishima chuta as grades da prisão e diz a ele que eles têm o testemunho de Subaru e podem prosseguir com a investigação. Ao ouvir isso, Taiga fica furioso e ameaça matar Subaru. Sayaka tenta interferir, mas o protagonista a impede.
Estranhamente, ele se sente calmo diante do terrível e odioso Taiga. Ao saírem da prisão, Taiga continua a gritar de raiva. Udo pergunta a Hirasaki se é sensato deixar Subaru sair assim. Hirasaki o tranquiliza, dizendo que eles planejam conceder alguns privilégios a Subaru. Ao ver um relatório sobre a aparência de um portão de 6 estrelas, ele reflete que precisam dele para ficar ainda mais forte. Mais tarde, Subaru vai trocar as 2 estrelas que ganhou em sua recente missão. A recepcionista o informa que ele receberá 300 mil ienes pelas estrelas, mais um adicional. Ela também lhe entrega um cartão, explicando que ele lhe concede privilégios especiais da Federação, permitindo que ele use várias lojas de conveniência e hotéis gratuitamente. Enquanto processa todas essas informações, Subaru ouve vários jogadores conversando atrás dele. Eles o reconhecem do vídeo viral e perguntam qual é a sua classificação. A recepcionista sorri e diz a Subaru que informou a todos sobre suas conquistas. Ela então pergunta o que ele planeja fazer em seguida. Agora que ele tem poder, fama e dinheiro, Subaru começa a se perguntar o que realmente quer. Enquanto isso, na prisão, Taiga causa um tumulto. Uma garota aparece e o prende com correntes douradas. Ela é Kinokawa, uma jogadora classificada como Ouro, e a mesma recepcionista que falou com Subaru anteriormente. Usando sua habilidade, ela o prende sem esforço. Taiga fica chocado ao perceber que Subaru se tornou extremamente forte e reflete amargamente sobre como o subestimou. Sua raiva aumenta e ele começa a culpar o mundo. Quando a raiva de Taiga atinge seu ápice, uma porta escura começa a se formar atrás dele. Quando a porta roxa aparece atrás deles, a garota pergunta nervosamente a Taiga o que ele acabou de fazer. No entanto, ele parece tão chocado quanto ela. A porta o chama, dizendo-lhe que o mundo não o escolherá. Uma mão emerge de dentro da porta, convidando-o a entrar. Embora ainda preso em correntes douradas, várias mãos se estendem do portão e começam a puxá-lo para dentro. A garota tenta impedi-lo usando uma corrente dourada, mas a energia que emana do portão quebra suas correntes. Seu corpo inteiro começa a se desfazer lentamente. Enquanto isso, a entidade dentro da porta continua a atrair Taiga, oferecendo-lhe seu poder e incitando-o a destruir o mundo inteiro. Enquanto isso, em um hotel próximo, Subaru está deitado no chão, perdido em pensamentos. Sayaka pergunta o que você tem em mente. Ele ainda está pensando na pergunta anterior dela sobre o que planeja fazer a partir de agora. Olhando para ela, ele pergunta como deve chamá-la, já que usar seu nome verdadeiro parece estranho. Sayaka sugere que ele a chame simplesmente de Saya. Ele então pergunta se há alguma maneira de fazê-la voltar a ser o que era antes. Saya pede que ele mostre sua janela de habilidades. Ao ver que sua próxima habilidade é desbloqueada no nível 35, ela explica que outra porta provavelmente se abrirá nesse momento. Ela sugere que ele pergunte aos seres do outro lado da porta se eles podem trazer seu amigo de volta. Grato pelo conselho, Subaru decide se concentrar em subir de nível. Os dois se preparam imediatamente para entrar em um portão. Eles encontram um portão de 3 estrelas perto da entrada de uma loja. O dono da loja agradece a Subaru pela ajuda e o chama de Savio. Quando Subaru olha para trás, ele pergunta a Saya se ela vai com ele. Ela lhe diz que é sua parente e que o seguirá por toda a vida. Subaru observa sua janela de status, mostrando que ela está no nível 21 e é capaz de usar a habilidade Blood Mode. No entanto, em vez de confiar em sua própria mana, ela usa a dela. Dentro do portão, eles encontram vários demônios. Saya pede permissão para usar a mana dele e Subaru concorda, pois quer ver a força dela. Saya usa a habilidade Blood Mode para criar uma rodada de sangue, eliminando todos os inimigos de uma só vez. Subaru percebe como sua habilidade é útil, embora Saya comente que ela é menos eficaz contra inimigos poderosos. Por fim, eles enfrentam o chefe. Subaru ordena que Saya fique atrás e rapidamente o derrota com sua Divine Sword. Eles concluem a missão de 3 estrelas em apenas 10 minutos e 49 segundos. O nível de Subaru aumenta em 2 por ter concluído a missão. Como o desafio de 3 estrelas era muito fácil, eles decidem tentar um portão de 4 estrelas. De repente, eles ouvem a voz de Shikishima, que elogia o rápido sucesso deles. Subaru pergunta o que ele está fazendo ali, e Shikishima explica que Taiga escapou da prisão. Além disso, a 4ª jogadora de ouro do ranking, Sakura, foi esmagada enquanto o segurava com suas correntes douradas. Shikishima revela que Sakura também estava atuando como recepcionista, o que choca Subaru, que nunca suspeitou que ela fosse uma jogadora. Enquanto dirigem, Shikishima explica que, devido à situação atual, os jogadores de ouro devem se unir para limpar os portões. Ele se voluntaria para formar uma equipe com Subaru, avisando-o para não decepcionar. Shikishima acredita que Taiga atacará Subaru primeiro. Confiante em suas habilidades, Shikishima leva Subaru até o primeiro portão, convencido de que eles podem conquistá-lo facilmente. Subaru acredita que a habilidade Golden Parrot de Shikishima permite que ele dispare balas invisíveis de seus dedos. No entanto, quando ele vê Shikishima usar a habilidade, fica chocado ao ver meteoritos caindo sobre seus inimigos. As criaturas do submundo que eles enfrentam estão longe de ser fracas.
mas Shikishima faz com que elas pareçam meras criaturas de uma estrela, eliminando todas elas em um único ataque. Após a batalha, Shikishima explica que os jogadores de ouro devem seguir regras rígidas fora dos portões. Eles são proibidos de usar habilidades além da primeira, pois as habilidades de nível mais alto podem causar danos catastróficos no mundo real. Depois de eliminar os inimigos, ele sinaliza para Subaru seguir em frente. Shikishima explica que os melhores jogadores de ouro recebem o título de 7 Cavaleiros, concedido a eles pelos proprietários de suas respectivas portas. A entidade que concedeu a Shikishima seu poder é uma encarnação de Dragoon. A habilidade que ele acabou de usar é chamada Barragem de Chamas Mortas. Ao se aproximarem do próximo portão, Shikishima diz a Subaru para começar a procurar futuros portões. Shikishima então elimina o chefe em um único ataque, limpando o portão em apenas 52 minutos. Subaru fica surpreso com a imensa força de um jogador de ouro e promete que o próximo será o desafio de Subaru. O próximo portão é um estágio de cachoeira de vidro com uma classificação de dificuldade de 4 estrelas. Todo o terreno é coberto de gelo, o que dificulta a movimentação. Nesses tipos de áreas não há criaturas de baixo nível. Os jogadores enfrentam apenas um único chefe. O chefe, um espírito de classe de nível 42 que tem a forma de um gato, ataca Subaru imediatamente. Subaru bloqueia o ataque com sua espada divina. Enquanto se prepara para um segundo ataque, ele percebe que o chefe já está se regenerando. Percebendo que sua espada divina consome muita mana para terminar a luta, Subaru hesita. Seiya se oferece para apoiá-lo, mas Shikishima o impede. Ele quer que Subaru enfrente o chefe sozinho, assegurando-lhe que intervirá se Subaru estiver à beira da derrota. Enquanto Subaru continua lutando, ele percebe que sua habilidade de molde de sangue é incompatível com o terreno gelado. Ficando sem opções, ele usa sua habilidade para vendar o gato, mas o chefe ainda consegue rastreá-lo. O segundo jogador de ouro que está assistindo à luta começa a se mexer. O segundo jogador de ouro que está assistindo à luta começa a pensar que Subaru é muito inexperiente para lidar com um chefe tão raro e poderoso. No entanto, Seiya diz a eles com confiança que não devem subestimar Subaru. Ela ressalta que ele já planejou um contra-ataque. Subaru usa sua técnica de sangue para criar uma corda e a enrola em volta do chefe. Isso, sabendo que o chefe não tem articulações e sentidos convencionais, ele decide não atacá-lo com a espada divina. Em vez disso, ele opta por um ataque poderoso. Subaru usa a magia Corpse Fist que recebeu de Carrion, combinada com sua habilidade Blood Mode, para desferir golpes tremendos no chefe. Ele ataca persistentemente o chefe até ficar sem mana e não conseguir recarregar. Shikishima fica surpreso com a capacidade de Subaru de estudar rapidamente as características do chefe e elaborar uma estratégia. Ele está ainda mais satisfeito com a combinação habilidosa de 2 poderes de Subaru. Seiya sorri, encantado com o fato de Shikishima reconhecer o potencial de Subaru. Enquanto Subaru continua lutando contra o chefe, Shikishima percebe que os dois estão ficando exaustos. Ele grita para Subaru, dizendo que lhe dará um tempo para dar o último golpe. Subaru aproveita a oportunidade e derrota o chefe com sucesso, subindo de nível imediatamente. Depois disso, ele derrota facilmente o espírito do gato e limpa todo o portão em 48 minutos.